Boa tarde, professor. Axé pra gente em tempos de coronavírus. Eu tô aqui com meu diário de bordo, que eu tava lendo para relembrar algumas coisas e anotei alguns tópicos aqui para socialização. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a minha dificuldade de encontrar um local para o estágio, né? Como eu já tinha terminado todas as minhas matérias presenciais, e estágio não é necessariamente uma matéria presencial, né? Porque não tem aula, não precisa estar ali todo dia. Eu estava me mudando de Coité para Salvador, porque eu sou natural daqui de Salvador, e eu queria encontrar um estágio aqui em Salvador, porque ia ser mais fácil para mim, não ter que pagar os custos de estar em Coité. Procurei algumas empresas de comunicação que eu conheço, falei com alguns professores daqui de Salvador, mas infelizmente não aconteceu nada. Não encontrei um local para estagiar, eu até fiquei muito nervosa com isso. Aí, em último tempo, eu lembrei de Thaís, né? E conversei com ela sobre a minha necessidade de estágio e se ela queria estagiar comigo. Marquei uma reunião presencial para a gente discutir isso, essas coisas do estágio. Ela disse que já haviam 3 pessoas estagiando com ela e que ela precisava ver a possibilidade. Mesmo assim, eu discuti com ela, porque antes do nosso encontro presencial, eu pesquisei, né, as redes sociais da empresa, tudo direitinho. Levei alguns pontos anotados para ela sobre as carências da empresa, como a pouca presença nas redes sociais, essas coisas. A gente socializou no nosso encontro e ela disse que me queria muito estagiando para ela, mas precisava saber do senhor se poderia. E aí, quando ela soube do senhor, quando o senhor deu aval para eu estagiar com ela, a gente já começou a discutir alguns processos, né? Eu falei com ela que a gente precisava ver alguma coisa que pudesse ser feito por intermédio da internet, já que eu ia me mudar. Só que aí, como eu ia ficar mais uma semana em Coité, ela marcou alguns encontros presenciais, inclusive a minha primeira atividade de estágio foi uma decupagem. Fomos eu e Milena, a outra estagiária, para a casa de Thaís. A gente ficou a tarde inteira decupando. E antes eu já havia decupado, né, na faculdade. Decupar é aquele processo de escolher algumas imagens, ver qual take tá melhor, essas coisas. Já havia decupado na faculdade, só que quando o negócio foi sério, aí que eu vi a dificuldade que é e tal, precisa de muita atenção. E essa e a outra, eu só fiz 2 atividades presenciais, na verdade, né? Depois eu vim para Salvador, continuei meu contato com Thaís e ela me colocou no grupo da empresa. Só que no início foi uma coisa meio desorganizada, porque ela ia jogando as demandas e a gente ia fazendo meio que aleatoriamente, assim. Não tinha atividade específica para cada pessoa. Aí eu discuti também com Thaís esse ponto de precisar ter uma atividade específica para cada pessoa. E falei com ela que eu poderia assumir as redes sociais e ela achou incrível. A gente concordou muito nisso, porque eu já tinha uma experiência com o meu blog, né? Eu trabalho com a internet também. E aí ficou muito mais fácil para mim. Então eu ia criando conteúdos para abastecer o Instagram da TV, para fazer a galera ir para o YouTube, essas coisas. E aí eu criava o calendário das postagens, passava para a Thaís e ela me autorizava e eu começava a postar e interagir com as pessoas online. E aí, nessa parte também eu senti já como se eu estivesse numa empresa, porque meu trabalho também dependia do trabalho dos outros. Léo ficava responsável pelas artes que eu ia postar. Eu dava a ideia da arte, Léo fazia e eu postava. E Thaís autorizava também antes da postagem. Então, eu vi realmente como é um trabalho em equipe, como é o trabalho numa grande empresa de comunicação, porque um depende do outro. Às vezes, Léo atrasava nas artes que ele tinha que me mandar, aí eu atrasava meus posts, meu trabalho embolava, porque era uma coisa diária, sabe? Tinha a postagem de cada dia e essas coisas. E é isso, meu Deus, já tô dando 5 minutos. E depois que a gente encontrou esse eixo, né, que cada um ficou responsável por uma parte, eu achei incrível e as coisas funcionaram muito bem. Eu achei que estava todo mundo trabalhando em harmonia, assim. E foi muito positiva a minha experiência. Agradeço a Thaís por ter me concedido esse estágio e foi ótimo. Muito obrigada.